E aí, pessoal, conforme prometido, aqui vai, a nossa aulinha sobre o Brasil dos anos 1920. Veja bem, esse é um período, que faz parte lá, do período chamado República Velha, momento que vai aí desde a proclamação da República até a chamada Revolução de 30. Pois é, se você lembra esse conteúdo, eu vi lá no primeiro trimestre ainda, Porém, os anos de 1920 eu não falei naquele momento, justamente para que você pudesse entender, aquilo que aconteceu no Brasil, entre os anos 1920, era necessário que você tivesse uma noção de como o mundo estava naquele contexto. Então, por isso, que eu trabalhei aquelas noções gerais lá da República Velha, e após isso trabalhei aí a questão dos Estados Unidos, a transformação dos Estados Unidos em potência aqui na América, e que depois aí de um contexto marcado lá pelas divergências mundiais que levaram à Primeira Guerra Mundial e que detonaram, por exemplo, com a Europa, transformaram os Estados Unidos na grande potência mundial. Nesse contexto também teve a chamada Revolução Russa, que colocou no poder lá na Rússia e logo depois ali a União Soviética, um grupo inspirados aí no socialismo. Pois é, tudo isso teve reflexo no Brasil dos anos 1920. Então, soma toda essa transformação que está acontecendo no mundo, com uma insatisfação que vinha crescendo muito internamente no país pelas questões políticas, econômicas e sociais, nós teremos aí um movimento, então, que vai detonar justamente com o poder dos cafeicultores, que vai ser a chamada Revolução de 30 e que vai colocar depois, então, o Vargas aí no poder. Então, para entender de fato, o que aconteceu ao longo dos anos 20, então nós temos que ter uma análise aí, sobre algumas situações. Bem, logo no início já dos anos 20, nós vamos ter, por exemplo, já uma briga entre as chamadas oligarquias estaduais, que acabam rompendo, de certa forma, aquela chamada política dos governadores, que dava aí, a partir do governo federal, uma certa autonomia para as oligarquias estaduais. E isto, de certa forma, mantinha sempre lá os cafeicultores no poder, através aí de São Paulo, Minas Gerais, a tal da política do café com leite. Pois é, em 1921 já acontece aquilo que ficou conhecido como a reação republicana. O que foi? Naquele contexto, na época das eleições presidenciais, tinha lá o candidato oficial, que era o Arthur Bernardes, mas contra ele surgiu uma oposição organizada já por oligarquias, por grupos dominantes do estado do Rio Grande do Sul, de Pernambuco, Rio de Janeiro e Bahia. Então mostrava-se ali que naquele momento nem todo mundo estava contente com essa questão dos cafeicultores mandarem no país. A partir de uma candidatura de oposição, que tinha lá o Nilo Peçanha, o Hermes da Fonseca, mas que acabou ficando só no Nilo Peçanha, contra o Arthur Bernardes, já então se mostrava a indignação de um controle, basicamente, de maneira que se monopolizava o poder no país, a partir ali do interesse dos cafeicultores, então se mostrava que isso já não era mais uma unanimidade. Apesar de a oposição perder, mostrava-se naquele momento então que existiam divergências no país como um todo. No Rio Grande do Sul, inclusive, nós vamos ter a chamada Revolução de 23, que mostrava que internamente o Rio Grande do Sul, que lá desde o momento da proclamação da República, de certa forma já era controlado pelo chamado Partido Republicano Rio-Grandense, esse predomínio ele já tinha sido contestado lá no início da República, através da chamada Revolução Federalista, e em 23 estoura um novo movimento, querendo impedir aí que o Borges de Medeiros se perpetuasse no poder aqui no Rio Grande do Sul, ele que acabou se reelegendo para o seu quinto mandato. Então, para evitar, por exemplo, esse quinto mandato do Borges, uma elite aqui, de certa forma, em volta de um candidato à oposição ao governo do Estado, o chamado Assis Brasil, eles se rebelam e aí, ao longo de poucos meses, estoura uma espécie de guerra civil interna. Não tiveram o sucesso esperado, mas a partir daí saiu um acordo que o Borges de Medeiros terminaria o seu quinto mandato, mas depois não se candidataria mais. Pois é, então, temos divergências entre grupos políticos que até então tinham uma espécie de acordo velado em que mantinha esses grupos no poder, seja a nível federal, seja a nível estadual. Pois é,
Dentro desse contexto, o ano de 1922 foi um ano assim, marcante. Por quê? Porque naquele momento em que se comemorava o centenário da independência do Brasil, vários movimentos surgiram e que, direta ou indiretamente, demonstravam a insatisfação que existia com a forma como politicamente e economicamente o país era conduzido pelos cafeicultores. Temos, primeiramente, lá a fundação do Partido Comunista Brasileiro. Aí, veja só, uma inspiração já direta, uma consequência direta daquilo que tinha acontecido lá na Rússia neste ano, 1922, né? Surgia a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, demonstrava uma espécie de sucesso, né, na luta dos socialistas, né, em termos mundiais, né, numa tentativa de oferecer uma alternativa ao modelo capitalista. Então, este relativo sucesso dos bolcheviques lá na Rússia inspirou no mundo inteiro, inclusive no Brasil, né, de que os trabalhadores deveriam se unir, né, para tentarem, né, para tomarem o poder e construírem aí um país voltado para os interesses dos trabalhadores. É nesse contexto, então, que funda-se o Partido Comunista Brasileiro, como uma alternativa para os trabalhadores, né, na luta, então, pela transformação da realidade do nosso país. Os trabalhadores, que eram, no geral, extremamente explorados, né, seja no campo ou na cidade, então passam, a partir do Partido Comunista Brasileiro, ter uma espécie de possibilidade, né, de tomar o poder, no caso aqui via eleitoral, mas chegar ao poder e, a partir da estrutura do Estado, construir uma sociedade mais justa. Em 1922 também acontece a chamada Semana da Arte Moderna. Aquilo que era para ser simplesmente uma exposição de obras de escultores, pintores, escultores, músicos, enfim. Tá? São vários artistas que expuseram suas obras nessa chamada Semana da Arte Moderna. O que era para ser só um ato cultural, teve a sua repercussão no campo político, na medida em que, lembrando, né, o modernismo é um movimento que, naquele contexto, buscava romper com todos os padrões que existiam do campo artístico. E que refletiam, nesse momento, uma transformação na forma de ver o mundo. Pois é, esta nova forma de ver o mundo, no caso do Brasil e no caso da Semana da Arte Moderna, acabou gerando, né, um movimento que tinha por trás aí um certo cunho nacionalista, no sentido de que a ideia era rever a realidade brasileira, né, acaba mostrando então, a partir de determinadas obras, né, a insatisfação com a realidade brasileira. Então, se mostrava o Brasil de uma forma diferente. E esta forma diferente tinha como pano de fundo uma espécie de crítica à situação que o Brasil vivia. No slide, por exemplo, você vê uma obra, né, os operários lá da Tarsila do Amaral, e que, se você analisar os rostos dessas pessoas, vocês vão ver, eles estão tristes, estão cansados, parecem defuntos que estão prestes a ser enterrados. Pois é, essa era a situação do trabalhador brasileiro que vivia na miséria, né, numa extrema exploração, não tinham direitos nenhuns e que, por isso, obviamente, não tinham motivo nenhum para comemorar. Né? Temos uma outra obra, clássico lá, o Abapuru, também da Tarsila do Amaral, né, que mostra aquele ser lá com braços enormes, pernas enormes, né, e uma cabeça pequenininha, que poderia ser interpretado aí como também o brasileiro, né, controlado pelas oligarquias e por isso não tem pensamento próprio, é simplesmente um trabalhador braçal e dessa forma continuaria explorado aí, né, por esses grupos dominantes. Então, essa Semana da Arte Moderna, ela acaba então refletindo, né, críticas à situação do país. E no momento que você começa a criticar, né, obviamente é porque você quer mudar. Né? Lembrando que em 1922, então, comemorava-se o centenário da independência do Brasil. E é justamente o momento de reflexões. E é nesse contexto de reflexões, então, que rever a realidade brasileira e expor ela a partir de determinadas obras significava justamente, então, uma certa insatisfação e um desejo de mudança. Pois é justamente também esse desejo de mudança que vai inspirar, né, o surgimento de um movimento que ficou conhecido como movimento tenentista, porque partiu aí de militares. Se você pegar, por exemplo, quem é o tenente dentro da estrutura militar?
né? No geral, hoje, por exemplo, o cara entra pelos PSECs, para a Academia Militar da Gaviões Negros, enfim, é um gurizão, 22, 23 anos, aí de repente, ele está dentro da estrutura militar, numa posição da hierarquia que tem um certo poder. E diga-se de passagem, um poder muito grande sobre os soldados, já que entre os oficiais o tenente é aquele que tem o contato direto e a responsabilidade direta no processo de formação dos soldados. Pois é, naquele contexto da década de 20, no momento em que basicamente aí, a maior parte da população brasileira era analfabeta, nós tínhamos aí então um grupo jovem, relativamente jovem, com acesso a uma educação então num país marcado pelo analfabetismo, e mais um grupo que começa a ver e analisar a situação do país e que não está gostando disso. E se nós temos lá os operários, né, usam como armas, faz greves, as passeatas, os piquetes, enfim, os artistas mostram, né, de certa forma, a sua indignação a partir das suas obras, né, da arte, da pintura, da escultura, da música. Qual é a forma que os tenentes vão usar para demonstrar a sua insatisfação e o desejo de mudança? As armas. Então, o movimento tenentista foi um movimento armado, né, em que em alguns momentos ao longo da década de 20 tentaram retirar os cafeicultores do poder. Então, não existia um movimento organizado, no sentido de uma espécie de partido político, mas existiam algumas características gerais nesses movimentos que acabaram acontecendo, né, em vários pontos do Brasil, liderados aí então por esses militares, que acabavam se vendo como uma espécie de salvadores da pátria. O que eles queriam? Eles queriam a instituição do voto secreto, o fim das fraudes eleitorais. Lembra que naquela época era voto aberto, né, e as eleições em termos municipais eram controladas pelo grupo que estava no poder, e isso gerava uma série de maracutaias. Além disso, eles queriam uma diversificação da economia, queriam a instituição do ensino obrigatório, só que tudo isso, de certa forma, feito de cima para baixo, numa espécie de governo, um executivo extremamente forte, então era uma espécie de ditadura. Tanto que se costuma dizer que o movimento tenentista era um movimento de elite, ou melhor, um movimento elitista. Mas elitista não por ser um movimento da elite que defendesse os interesses da elite em si, mas elitista no sentido em que os milicos se viam aí como os grandes responsáveis pela mudança, mas sem a participação popular. Ou seja, eles não vão incentivar os protestos, as passeatas. Eles vão dizer mais ou menos, deixa para mim, deixa que eu resolvo. Então é dentro dessas ideias aí, por exemplo, que lá no 5 de julho de 1922 estoura a chamada Revolta do Forte Copacabana, ou o Movimento dos 18 do Forte. O acordo que existia lá entre alguns militares, então, era que no dia 5 de julho, lá de manhã cedinho, né, a partir do Forte Copacabana, que daria um tiro de canhão, todos os quartéis da cidade do Rio de Janeiro se rebelariam, e a partir dali os militares usariam todo o seu poder bélico para, naquele contexto lá, tomar o poder e inclusive impedir a posse lá de um candidato chamado Arthur Bernardes, que, segundo um episódio que ficou conhecido como, né, o episódio lá das cartas falsas, teria falado mal lá dos militares e teria entrado em atrito aí com o Exército Nacional. O que, na verdade, como o próprio nome diz, cartas falsas, né, se mostrou que, na verdade, o Arthur Bernardes não tinha escrito nada, mas, enfim, ficou um climão entre militares e o Arthur Bernardes, né, e então, nesse contexto lá, os milicos se rebelam. Acontece que na hora do vamos ver, lá no 18, no Forte Copacabana, né, foi o único que de fato se rebelou. Os outros quartéis, os movimentos foram sufocados, e aí os tenentes disseram o seguinte: ó, galera, nós vamos continuar com o nosso movimento. E aí tinha lá 300, baixou para 200, baixou para 100, baixou para 50, daqui a pouco, pá, ficaram 18. Sendo entre eles lá, se você olhar a foto do slide lá, temos um civil, temos um rapaz lá, de terno, enfim, com um fuzilzinho na mão, os caras ali, olha lá, praia de Copacabana, indo tomar o poder. Inclusive esse civil aqui era um gaúcho, cara lá da fronteira de Quaraí, né, os índios velho bagualados que gostam de brigar, então esse me dá um fuzil que eu vou para a luta também. Bem, a questão é que esse movimento foi um fracasso, né? No final aí dos 18 acabam sobrando 2, o gaúcho inclusive morre, né? Mas por mais que eles não tenham conseguido o seu objetivo, que era tomar o poder, criava-se naquele momento
o chamado mito do tenentismo, né, onde se tem a ideia então de que tinha gente literalmente disposta a dar a vida para mudar o Brasil. 2 anos depois, 1924, então acontece a chamada Revolução de 24. O que foi isso? Então, não é à toa, exatamente 2 anos depois da revolta do Forte Copacabana, os militares reorganizados, né, desde 22 vinham já de certa forma se organizando, a partir de uma série de conspirações, enfim, se organizaram e tentam mais uma vez tomar o poder. Acontece que esse movimento acabou sendo mais forte que o de 22, porém ele ficou, vamos dizer assim, ó, forte de fato, né, em São Paulo, na cidade de São Paulo em si até, e no Rio Grande do Sul, em que inclusive, né, vai ter como liderança não um tenente, mas um capitão, o capitão de engenharia Luiz Carlos Prestes, que a partir aí do norte aqui do Rio Grande do Sul, ele organiza um movimento ali em Santo Ângelo, São Luís Gonzaga, São Borja, enfim, né, e então temos um foco em São Paulo, um foco no Rio Grande do Sul, né, que é óbvio, por mais forte, vamos dizer, que dentro daquele contexto esses movimentos tenham sido, eles não eram fortes o suficiente para bater de frente com o Exército Nacional. Então, o que acabou acontecendo? Tanto os paulistas quanto os gaúchos, eles saem dos seus estados, acabam se reunindo, e a união desses insurgentes, desses rebeldes, fez gerar a chamada Coluna Prestes. Um movimento que aí ao longo de 1925 até 1927 percorreu cerca de 25 mil quilômetros do Brasil. Foi uma marcha enorme, então, em que ao longo de todos esses 2 anos, ao longo desses 25 mil quilômetros, de certa forma conheceu uma realidade do Brasil que é a pior daquilo que eles já viram. Então, essa coluna Prestes, ela acabou sendo vista, assim, na medida em que ela ia passando de cidade, de povoado em povoado, para muitos, como literalmente uma esperança, vamos dizer, uma esperança de fato de mudança do Brasil. Tanto que o Luiz Carlos Prestes acaba sendo visto lá como o Cavaleiro da Esperança. Bueno, apesar de tudo, né, das dezenas de batalhas que aconteceram entre a coluna Prestes e o governo federal, nem o governo federal consegue detonar com a coluna Prestes, nem a coluna Prestes consegue tomar o poder. Tanto que a partir de uma série de movimentos da chamada coluna Prestes, que no geral atacava, né, como guerrilha, então ataca e foge, lá no final eles tiveram que sair e migraram para a Bolívia. Quer dizer, a coluna Prestes também não teve sucesso esperado. Agora, junta insatisfação dos trabalhadores, junta insatisfação de uma classe média, da qual os militares inclusive fazem parte, né, com relação ao que está acontecendo no país, né, soma toda essa insatisfação com uma outra questão, que foi a crise de 29, né, uma grave crise econômica que teve repercussão aqui no Brasil, né, na medida aí em que os Estados Unidos, que foi o foco dessa crise, ficou extremamente abalado economicamente. É óbvio que isso teve repercussão no Brasil, já que o principal produto brasileiro, que era o café, tinha como principal comprador justamente os Estados Unidos. Rapidamente, o que foi a crise de 29? Né, ao longo dos anos 20, os Estados Unidos, ali pós Primeira Guerra Mundial, então, se transformou na grande potência do mundo. E como grande potência, ele é o maior comprador e o maior vendedor do mundo. Então, vendeu um monte. Automaticamente, a economia dos Estados Unidos cresceu enormemente. Cerca de 25% do seu PIB foi aumentado ao longo dos anos 20. Só que, paralelo a isso, né, um país marcado lá pelo liberalismo econômico, que significa que o governo em si não controlava diretamente a economia, né, nós vamos ter empresas aí que já no final da década de 20 começam a apresentar determinados problemas e que gera aquilo que a gente chama de uma crise de superprodução. De maneira prática, para você entender, tenta imaginar lá a empresa que produzia lá determinada mercadoria e que daqui a pouco vê os seus estoques aumentando cada dia e o dono da empresa decide parar a fabricação, com o objetivo, né, de diminuir então a produção e vender o que tinha no estoque.
Paralelo a isso, ele começa a demitir funcionários. Aí tu pega todas aquelas pessoas que compraram ações, ou seja, títulos que davam direito a essa empresa, que mostrava aparentemente ser uma empresa sólida e que seria vamos dizer, uma empresa boa para você investir seu dinheiro. Pois é, as pessoas que têm ações dessa empresa, quando descobrem que ela parou de produzir, que começou a demitir funcionários, o que ela pensa? Pô, está passando por problemas econômicos, vou vender as minhas ações. Tenta imaginar este exemplo multiplicado por milhares. Então, milhares de empresas nos Estados Unidos começam a passar por problemas similares e no finalzinho, então, lá de 1929, né, acontece aquilo que ficou conhecido como a quebra da Bolsa de Nova York. Quer dizer, né, um determinado dia em que o volume de negócios na Bolsa de Nova York despencou, porque basicamente todo mundo queria vender ações e ninguém queria comprar. Então, quebra a Bolsa de Nova York, e na verdade isso aí é só a demonstração de uma crise que já vinha se alastrando nos Estados Unidos. São milhares de empresas que são fechadas, bancos que falem, milhões de desempregados. E essa crise interna nos Estados Unidos acaba se transformando numa crise mundial, na medida em que os Estados Unidos, por exemplo, começa a retirar capital, né, que investia em determinados países, estava ajudando na recuperação da Europa naquele momento, e no caso do Brasil, então, diminui a compra do café brasileiro. Nesse contexto, então, há uma crise econômica no Brasil. Junta essa crise econômica com o fato de, naquele momento, estar se organizando as eleições para escolher o novo presidente do Brasil, né, e que justamente vai acabar rompendo, né, com um acordo que existia, né, entre Minas Gerais e São Paulo, né, na escolha lá da sucessão da presidência, em que nós tínhamos um presidente paulista chamado Washington Luiz, e que, pela lógica, então, o próximo candidato oficial deveria ser um candidato mineiro. Porém, São Paulo rompe com Minas Gerais, indica um outro paulista chamado Júlio Prestes, e aí Minas Gerais se une com Rio Grande do Sul e com Paraíba e forma a chamada Aliança Liberal. Bueno, então, há um grave contexto econômico, uma crise econômica muito grande no Brasil. Junta-se a Aliança Liberal, sendo vista aí como uma solução para os problemas do Brasil naquele momento, né? A ideia, né, de, quando fala lá inclusive do liberalismo, né, de mais autonomia para os estados, autonomia no sentido de apoio, inclusive, né, que os estados tivessem mais apoio, que a população tivesse mais acesso a uma série de direitos, né? Então, essas ideias em torno da Aliança Liberal juntam Rio Grande do Sul, Paraíba, Minas Gerais, contra o candidato oficial, que é o Júlio Prestes. Na verdade, na hora das eleições, lembrando, a maracutaia corria solta naquela época, lá, a Aliança Liberal acaba saindo derrotada. Então, há uma esperança de mudança pela via eleitoral, não deu certo. Através de rebeliões, não deram certo. Então, havia um clima muito pesado no Brasil e um desejo de transformação muito grande, que obviamente só aumentou na medida em que o Brasil vivia a crise, os reflexos da crise de 29. Acontece que justamente nesse contexto, acontece aquele fato que vai ser o chamado estopim da Revolução de 30, que foi o assassinato lá do João Pessoa. Ele que era lá governador da Paraíba, né, e que tinha, né, alguns desafetos, alguns inimigos políticos, e um desses inimigos políticos, em função lá, né, do João Pessoa ter usado lá de alguns meios sórdidos, enfim, para anular sua posição, entre esses meios, a divulgação das cartas da amante de um dos seus inimigos políticos, lá o tal do João Dantas, né, e esse cara um dia ficou tão indignado com isso, que um dia encontrou o João Pessoa lá numa cafeteria e mandou bala, né? Matou João Pessoa. Pois é, o que era para ser um fato passional e uma questão isolada lá da política estadual lá da Paraíba, se transformou, né, num momento, num ato que teve uma repercussão política nacional, na medida em que o assassinato de João Pessoa começa a ser visto, né, e obviamente que isso foi criado, né, ser visto como uma espécie de retaliação dos paulistas pelo fato de João Pessoa ter negado o apoio, né, da Paraíba aos paulistas na candidatura do Júlio Prestes.
Então, esta negativa do João Pessoa teria motivado o seu assassinato. Então, isso foi construído de tal maneira que o assassinato do João Pessoa virou, né, a desculpa para tomar o poder. Né? E foi isso que aconteceu. A soma das insatisfações ao longo da década de 20, juntamente com a crise econômica, juntamente com o assassinato do João Pessoa, motivaram um golpe de Estado que ficou conhecido então como a Revolução de 30. Então, junta tudo isso, né, um caldeirão aí de problemas no país, né, motivaram então a saída do Washington Luiz, né, da presidência do Brasil. Júlio Prestes nem assume e inaugura-se um novo momento na história do Brasil, na medida em que o Getúlio Vargas, né, acaba sendo alçado, né, acaba sendo colocado como presidente do Brasil e iniciava então a chamada Era Vargas, que é um momento que dentro da história do Brasil é marcado com algumas rupturas do ponto de vista político, econômico, social, com todo o modelo que existia em alguns aspectos desde o período colonial brasileiro. Ok? Então, é necessário que vocês entendam, né, que esta década de 20, né, que foi marcada por todos esses movimentos que queriam transformação no Brasil, eles ajudam, né, todos esses movimentos que geram lá a chamada Revolução de 30, né, na construção de um novo Brasil, ou na ideia, pelo menos, de um novo Brasil, que a gente vai ver então aí na Era Vargas, que é uma das nossas próximas aulas. Mano, vamos lá, espero que essa aula ajude em alguma coisa, né, pra galera, né, principalmente aqueles que não puderam assistir às aulas normais em que eu trabalhei todo esse conteúdo. Vamos lá, até a próxima aula.